E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à live de hoje. Boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vinda. E depois, se você assistir esse vídeo mais tarde, comenta aqui como é que você tá, como é que vocês estão, meus amores. Bom dia, Diva, tudo bem com você? Você tá melhor, meu amor? Você tava com sinusite, né? Você sarou, tá tomando remédio, tá em ordem. Oi, Tati, tudo bem? Boa tarde, meus amores. Rosicléo Oliveira, acho que é isso mesmo, né? Tudo bem, Rose? Como é que você tá? Sueli, bom dia, Sheila. Boa tarde. Tô tão acostumada a fazer live cedo. Como é que vocês estão, hein? Comentem aqui. Ah, sinusite, gente. Eu falei... Quem aqui sofre desse mal também? Eu falei pra Diva. Eu tive muito problema com sinusite a vida inteira. Tanto que quando ela comentou no perfil que ela tava mal, que ontem ela falou assim, Anália, precisei sair correndo da live porque eu tava me sentindo mal, precisei ir no médico. Eu sofri muito com sinusite a minha vida inteira, até que eu tirei o leite. De vez em quando eu tomo, tá, gente? Tomo sorvete, como um pedaço de bolo, como um chocolate. Mas eu tirei o leite da minha dieta e aí que eu sarei. Eu nunca mais tive problema de sinusite, nunca mais, gente. Sabe o que é? Não ter rinite, não ter sinusite, dor de garganta, eu não sei nem mais o que é isso, tudo porque eu tirei o leite. Então, às vezes eu como, eu tenho um fiozinho aqui, ó, aí, pronto, agora saiu. E tava incomodando. Vocês estão bem, minhas princesas? Vocês estão muito desanimadas hoje. Boa tarde! Como é que vocês estão? Quem tá entrando agora, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho não, né? Vamos conversar definitivo sobre bolos de última hora, pegar ou não, o que fazer. Eu fiz a enquete lá nos stories para entender mais ou menos como funciona para vocês. Eu perguntei se vocês pegam ou largam bolo de última hora e eu disse que sim. Por incrível que pareça, tudo quanto é confeiteira aqui na internet vai falar para vocês não pegarem, mas eu acho que é uma oportunidade e eu já vou falar o porquê. Porém, preste atenção, você não pode pegar essa oportunidade se for te prejudicar de alguma forma. Se você pegar essa encomenda, baixar a qualidade do seu trabalho, você não deve pegar. Mas existem algumas medidas que a gente pode tomar que dá super certo, que a gente pode se preparar para situações como essa. Por quê? Meus amores, estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Boa tarde, Keren. Tudo bem, meu amor? Olá, boa tarde, Maria. Tudo bem, Maria do Socorro? Comentem aqui que eu quero saber. Quem aqui tem clientes que aparecem de última hora desesperados, pedindo socorro, como se fosse super normal pedir um bolo em cima da hora, como se fosse só a gente colocar no forno e o bolinho saísse pronto. Quem aqui tem esse tipo de cliente? Oi, Gilmari, tudo bem, amor? Natilu, comente aqui, eu quero saber. Oi, Ana Paula, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Por falar nisso, gente, eu tô com a ganache de ontem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma colherzinha. Eu acabei de postar nos stories, só que... vocês queriam saber o ponto. Gente, ela ficou repousando em temperatura ambiente. Eu liguei o ar agora, porém não tava, tá? O ar tava desligado. Aqui choveu cedo, mas ela tá bem quente. Ó, essa é a ganache que fizemos ontem. Como é que a gente conseguiu esse brilho nela? Emulsionando da forma correta. Fazendo a ganache de acordo com o protocolo de adição, dividindo por 3, a gente conseguiu esse resultado aqui. Perfeito? Ela ficou descansando a noite inteira na minha cozinha, gente. Tá quente aqui no Nogueira, está bem quente. Perfeito? Então, essa é a nossa ganache. Pode aplicar no seu bolo. Nesse ponto, você vai conseguir aplicar no seu bolo sem problema algum. Perfeito? Se você mora muito no local quente, não mexe na quantidade de creme de leite, não. Mantenha que vocês vão ter uma baita de uma estabilidade. Vocês conseguem ver? Ai, gente, que cheiro bom. Tá muito cheiroso isso aqui. Pode fazer cinta de contenção. Se for um lugar muito, muito quente, pode usar como recheio, certo? Se for um lugar mais frio como recheio, eu não indico. Perfeito? Faça a correção com creme de leite. Gente, fiz uma perguntinha pra vocês agora de pouco, eu quero que vocês me respondam. Aparece clientes querendo bolos de última hora
ou não? Seus clientes são super antecipados, encomendam com você antecipadamente? Comentem aqui que eu quero saber. Tati, isso daqui dá para cobrir um bolo, dá para rechear um bolo. Isso aqui sobra muito, tá? É uma receita grandinha. Aqui eu tenho a ganache, ela não tem redução de peso. Então se eu uso 500 de chocolate, 200 de creme de leite, ela vai manter esse peso no final. Não é como o brigadeiro. Se a gente leva na panela 400 gramas de leite condensado, 200 de creme de leite, quando você cozinha, ele reduz bastante. Ele reduz aí em torno de uns 150 gramas. A ganache não tem essa perda. Então, quando vocês quiserem saber o rendimento de uma ganache, vocês somam os ingredientes, não tem problema nenhum, tá bom? Olha, Ana Paula, foi o primeiro bolo dela e o primeiro cliente pedindo pra hoje. Bom, gente, Zita, sai e entra novamente, tá bom, meu amor? Pra mais alguém, tá travando, gente, ou não? Tá tudo em ordem pra vocês? Oi, Renata, tudo bem? Gente, se estiver travando pra vocês, saiam e entrem novamente. Caso continue travando, vocês me avisem por aqui, mas aparentemente aqui a conexão tá ok. Perfeito? Bom, vamos começar. Eu quero que vocês visualizem comigo uma situação. Como que é um dia de uma boleira? Eu não vou colocar nem no mérito aqui uma confeiteira que faça de tudo, ok? Eu quero que vocês pensem que vocês são só boleiras, ok? Você faz bolos para vender. Como que seria a produção dessa boleira? Ela faz as massas, ela faz os recheios, aí depois que ela faz todas as receitas que ela vai usar, ela precisa montar os bolos, depois ela precisa decorar, ela precisa dar conta das vendas, ela precisa atender o cliente que vai vir retirar com ela, ela vai ter que fechar o orçamento. Essas são só algumas das funções que uma boleira tem. Ela vai ter que fechar o orçamento, ela vai ter que contar o estoque, ela vai ter que parar a produção, sair correndo fazer compra porque o cliente quer um bolo com morangos. Então você não tem morangos, você vai precisar sair correndo buscar morango. Que outra função que uma confeiteira, que uma boleira pode vir a ter? Eu nem vou falar quem pega docinho também, gente, para não confundir ainda mais, porque vocês vão ver que é mais trabalho ainda. Qual outra função que montar a embalagem? Montar a embalagem, exatamente, demora um absurdo dependendo da quantidade e da embalagem que você comprou. Tem, gente, quantas vezes eu não comprei embalagem de Páscoa desmontada e eu perdi dias montando embalagem. Então você se desdobra em 1000 para fazer o seu negócio dar certo. E o seu negócio vai começar a crescer. Se Deus quiser, você vai começar a vender muito bolo. E mais que gente para te ajudar. Mesmo que você contrate uma pessoa para te ajudar, meus amores, preste atenção no que eu vou falar. Se vocês não se organizarem, se vocês não criarem um plano de ataque para o seu trabalho, para a sua produção, vocês vão ter falhas na produção. Então, mesmo que vocês contratem um funcionário, se o trabalho de vocês não estiver muito bem estruturadinho, a produção, por onde vocês começam, que horas que vocês vão conversar com o cliente, qual é o horário da retirada, quando eu vou produzir as minhas massas, quando eu vou produzir os meus recheios. Se você não tiver uma rotina de trabalho dentro da sua confeitaria, vocês têm rotina de trabalho, gente? Tem louça, exatamente, depois do expediente, durante o expediente, a gente vira a copeira, não é? Tem que lavar tudo, tem que higienizar, tem que guardar. Muitas de vocês trabalham dentro de casa, certo? A grande maioria, eu também trabalho dentro da minha casa, então é aquela correria para deixar tudo em ordem, para fazer almoço, para fazer jantar, e a gente não pode abrir mão de encomenda. E como é que a gente faz para dar conta de tudo isso e ainda cuidar da gente e ainda fazer o nosso negócio crescer? Contrata funcionário? Hein? Uma hora ou outra vocês vão ter que contratar alguém. Mas isso não quer dizer que isso não é garantia de que o seu negócio vai funcionar. Às vezes você contrata um funcionário e ele se vê num ambiente tão caótico,
ele se vê ali tão perdido que ao invés de ele ajudar a produção a desenvolver, dá para trás. A coisa começa a se enrolar. Quem é que chega na hora do... Quem é que chega em final de semana, tá se descabelando, tanto de coisa que tem para fazer e não deu conta? Comente aqui. Comente aqui, você vai bem até o final da sua produção ou você se enrola? Comente se você se enrola, se você não se enrola, comente também, para que as outras confeiteiras vejam que isso é normal, gente. Ninguém nasce sabendo trabalhar em uma cozinha industrial. Eu, Anália, não nasci sabendo. Quando eu saí da faculdade de gastronomia e eu fui para o mundo do trabalho, eu fui lavar prato, eu fui cozinheira, eu fui auxiliar de confeitaria, eu fui pegar no pesado. Eu não tinha a menor ideia de planejamento. Eu aprendi na faculdade sobre plano de ataque. Vocês sabem o que é um plano de ataque, gente? Olha lá, no momento não, ela faz uma lista no início do que fazer. Isso é um plano de ataque. A Lamune acabou de falar pra gente. Um plano de ataque é quando você, antes de dar início ao seu dia, você se organiza. Você coloca, vocês fazem plano de ataque? Quem faz, comenta. Quem não faz, comente também. Eu quero saber. Eu quero ver a sua carinha participando aqui. Vocês fazem um planejamento do que vocês têm, não só para o seu dia, como da semana? O plano de ataque, gente, ele é importante e eu vou chegar aonde eu quero chegar, tá bom? Isso aqui é só o comecinho. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu vou começar onde eu quero levar vocês, certo? É importante que vocês tenham um planejamento no início da semana e um planejamento diário. Além do planejamento semanal, é importante que vocês tenham um planejamento diário. Por quê? Porque muda, ok? O cliente cancela o bolo, o cliente quer aumentar a encomenda, o cliente quer mudar o recheio. Então isso muda. E é importante que vocês façam, além do planejamento semanal, o planejamento diário das suas metas diárias. Você precisa fazer um bolo? Por onde você começa? Hein? O que vai demorar mais? Eu preciso de um bolo com ganache para sexta-feira. Perfeito. Quando eu vou fazer a minha ganache? Eu sei que ela demora para cristalizar? Ou eu faço no começo da semana e congelo, ou eu faço lá para quinta-feira e deixo ela descansando. Eu nunca fiz um recheio de um bolo que eu preciso produzir. Eu vou fazer quando? Em cima da hora? Não, eu vou fazer com antecedência. É importante que vocês façam o planejamento. Criem uma rotina. Perfeito? Agora vem a pergunta que não quer calar. Anália, como eu crio uma rotina se o cliente vai me pedir bolo na quarta-feira, se o cliente me pede bolo na sexta-feira, como que eu faço? Eu não consigo criar rotina. Porque a rotina ideal de uma confeiteira seria como? Produzir o bolo em 3 dias. Como vocês fazem, gente? Como vocês fazem bolo? Vocês montam na hora? Comentem aqui, vocês montam na hora? Ou vocês montam em 2 dias, em 3 dias? Comente que eu quero saber, tá? Eu vou lendo, podem comentando. O ideal, o que você faz pode não ser o ideal, porém o ideal, né, o que a gente imagina, que todo mundo fala que é o correto, é você montar o bolo em 3 etapas. Então, em um dia você vai fazer todas as receitas, no outro dia você vai cuidar só da montagem e no último dia você vai cuidar da decoração. Eu monto um dia antes, 3 ou 2 dias, a grande maioria segue a regrinha. Porém, essa regrinha falha, não falha? Comentem aqui. Essa regrinha falha. Por quê? Por que essa regrinha ela falha? Porque vai ter dia que você vai ter de produzir e no mesmo dia você vai ter que rechear. E no mesmo dia você vai ter que decorar. Porque se você tem um bolo marcado para terça-feira, outro bolo para sexta-feira, outro bolo para sábado, vai ter dia que você vai ter que vai ter dia que você vai ter que fazer as 3 coisas. Porque você está produzindo para o bolo de sexta-feira, você está recheando para o bolo de quinta-feira e você está decorando para o bolo do dia seguinte. Entenderam?
Vocês estão conseguindo entender, meus amores? Curtam aqui se está claro. Se não está claro, comenta, Nália, eu não estou entendendo nada. Repete tudo de novo que você está falando, que está complicado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, Lana. Exatamente sobre isso. Existe uma demanda no mercado brasileiro. A Gabriela, eu vou solucionar isso pra você. A Gabriela falou que ela tem muita insegurança sobre fazer o recheio 3 dias antes de entregar. Ela falou que parece que não está fresco. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? A gente tem uma demanda no mercado brasileiro. Gabi, fica comigo que você vai entender, tá bom? Como você vai fazer nesse caso. De clientes de última hora. Quem aqui já perdeu venda porque o cliente veio em cima da hora querendo um bolo, hein? Quem aqui já perdeu venda porque o cliente queria um bolo em cima da hora e você não pegou? Vocês já perderam? Comente aqui. Eu já perdi várias. Isso é super natural. E eu não tô dizendo que vocês não vão continuar perdendo, mas vocês podem reduzir. Vendas, no geral, é sobre você resolver o problema de alguém. Quando um cliente chega com você desesperado, ele quer um bolo pro dia seguinte, no dia, às vezes fica complicado, mas tem como você solucionar também. Ele tem um problema. Qual que é o problema dele? Ele precisa de um bolo pronto entrega. Só que qual que é o nosso problema? Como a gente vai entregar um bolo pronto entrega para ele? Como é que a gente vai ter um bolo na nossa geladeira pronto? E se esse cliente não aparecer? Eu vou perder o bolo? Eu vou ter que jogar no lixo? O que eu faço nesse caso? O que você faz nesse caso? Será que é importante eu pegar essa encomenda, Nália? Será que vale a pena? Depende muito. Primeiro de tudo, eu acho importante tentar atender o cliente que quer um bolo, por exemplo, para o dia seguinte. Porém, se o cliente quiser algo de você, você precisa pedir algo em troca para ele. Se ele vira e fala, Janete, pelo amor de Deus, eu preciso de um bolo para o dia seguinte, você não tem nada aí? O que você vai falar? Não, eu demoro 3 dias para fazer um bolo, eu não posso te atender. Porém, se você é uma confeiteira visionária, se você se planeja, se você já imagina que pode ser que venha um cliente de última hora, você pode começar a trabalhar com congelados. Exatamente, Vanusa, perde o cliente. Só que, gente, preste atenção. Vou explicar mais ou menos para que vocês entendam melhor, ok? Um cliente chega para mim e ele fala, Nália, eu quero um bolo pro dia seguinte. Eu trabalho com massas congeladas no meu ateliê e eu recomendo muito que trabalhem. Então, o que acontece? Na segunda-feira da minha semana, como é um dia que não tem bolos, é um dia super tranquilo, eu vou repor massas. Então, eu asso as massas que estão faltando. Vou dar um exemplo. Sai muito 15 centímetros. Então, eu tenho lá 5 massas congeladas para 15 centímetros. De 17 sai um pouquinho menos, eu tenho 3 massas. De 13 centímetros eu tenho 2. Na segunda-feira eu vou repor as minhas massas congeladas. Por quê? Porque eu não vou precisar acender meu forno no final da semana. Então eu vou assar massas só para os bolos da minha semana? Não. Eu vou me precaver. Eu vou assar mais para o cliente de última hora, para o cliente que vai pedir na quarta-feira para o sábado, para a encomenda da próxima semana. Então, trabalhar com congelados é uma opção, por quê? Porque a gente é uma só. Porque nós não estamos no patamar de ter funcionários que façam cada um uma tarefa, a gente faz de tudo. E a gente precisa se adequar para atender melhor o nosso cliente. Na hora de decorar bolo, meus amores, vocês precisam estar presente decorando o bolo, presente recheando o bolo. Você não pode estar acendendo o seu forno. Isso vai cair a sua produção. Hein? Ah, Renata, e aí ela cometeu um erro gravíssimo, viu? Ela errou feio. A Renata falou que ela não teve uma experiência boa como consumidora. A moça vendeu um bolo congelado pra ela e não falou, jogou meu dinheiro fora porque estava duro.
E ela cometeu um erro muito grave com você. Certo? Você falou pra ela? Comenta aqui embaixo se você falou pra ela. Vamos saber a continuação dessa história. Por quê? Porque existem regras pra você se trabalhar com congelamento. Não é simplesmente assim, eu vou botar ganache no meu freezer. Não é simplesmente assim, eu vou tirar a ganache pra fora e vou colocar de novo. Não é simplesmente assim, eu vou oferecer, vou dar pro meu cliente, vou tirar o bolo da geladeira e mandar pro cliente. Ela teve um erro, ela provavelmente esqueceu o seu bolo no freezer, sei lá o que pode ter acontecido. Quem que já levou o bolo pro freezer para acelerar o processo porque montou em cima da hora e esqueceu o bolo lá? Isso acontece. Como nós somos a gente precisa se organizar para atender a demanda. Porque a gente precisa atender o cliente que encomendou com você com antecedência e o cliente que vem pedir em cima da hora. Porém, atenção, meus anjos, vocês não podem permitir que pegar essa encomenda te atrapalhe. A partir do momento que vai te custar algo, seja a qualidade do seu produto. Vou dar um exemplo. O cliente chega aqui para mim, Gabi, não se pode congelar nada com frutas. Eu vou falar para vocês as regras do congelamento, tá bom? Vocês peguem uma caneta e vocês anotem, certo? Peguem uma caneta e vocês anotem. Quando o cliente vem pedindo para mim um bolo de última hora, eu não trabalho com bolos congelados, eu trabalho com massas e eu tenho algumas ganaches congeladas, não são todos os recheios que eu congelo. O que eu normalmente deixo congelado? Massas, ganaches e compota de frutas. Só isso. Perfeito? O cliente quer um bolo para amanhã. Como eu já tenho as receitas prontas, eu elimino um dia de produção. Perfeito? Só que aí eu ofereço o que eu tenho. Olha, fulaninho, eu tenho uma massa genoise leve e eu tenho uma ganache de limão. A gente pode cobrir ela com, não sei, uma ganache veludo. Supor que eu tenho pronta, que dá para cobrir, eu tenho outro bolo junto, eu consigo fazer. Se ele falar para mim, não, Anália, eu quero um bolo de andar, eu quero um bolo de cocadinha com amendoim. Não. O que eu posso te oferecer é isso. Tá bom para você? Não. Não é isso que eu quero, Anália. Então tá bom. Você fez a sua parte, você tentou resolver o problema do seu cliente. Então é dessa forma que eu ajo. Se for custar, se eu tenho 50 produções, o cliente quer um bolo de última hora, eu não vendo, ok? Eu não vendo, porque eu preciso dar prioridade para quem encomendou comigo com antecedência, certo? Quando eu comecei, depois de um determinado momento, eu comecei a ter muita produção na confeitaria. Quando você começar a pegar mais de 30 bolos por final de semana, nem por semana, por final de semana, gente, o que acontece? Você precisa se organizar, você precisa planejar. Você vai começar a ter bolo na segunda-feira, você vai começar a ter bolo na terça, na quarta, na quinta, supondo que você vai descansar no domingo. Então você vai ter que se começar a organizar, senão você vai virar escrava da produção. E como que eu faço? Eu tenho estipulado na minha agenda que segunda e terça-feira são os dias para repor algumas coisas. Perfeito? Então presta atenção. Não se pode congelar, anotem no caderno de vocês, não se pode congelar nada que seja de fruta fresca. Certo? Exatamente, Gabi. Não se pode congelar nada. Eu vou pedir para vocês repetirem depois, então prestem atenção. Não se pode congelar nada que tenha fruta fresca, perfeito? E nada que tenha amido de milho. Exemplo, um creme de confeiteiro. Ok? Não se pode congelar, então, nada que tenha amido de milho. Ótimo. O filtro tá dando um ciricutico aqui. Nada que tenha. Eita, parou? Acho que é a internet, gente. Parou? Parou? Vamos ficar sem filtro mesmo, né? Jesus amado, vamos ficar sem filtro. Nada que tenha amido de milho e nada que tenha frutas frescas. Perfeito? Entenderam? Ficou claro para vocês?
basicamente, as massas que você levar para congelar podem ficar até 3 meses no congelador. Não precisa ter medo de congelar massa, mas as minhas massas nunca ficam 3 meses no congelador. Por quê? Porque eu não faço um excedente grande. Eu vejo aquilo que eu preciso para minha semana, perfeito, e eu dou uma olhadinha para a semana que vem, talvez uma coisa ou outra. Então você não vai ter massa muito tempo congelada. Esse congelamento é só para acelerar a sua produção, porque o que acontece? Quando você congela alguma coisa, você para o processo ali. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Você vai congelar, você acabou de fazer uma massa, a gente acabou de fazer a nossa genoise de chocolate. Você vai usar ela na sexta-feira, você fez na segunda-feira. Então o que você vai fazer? Para ela não ressecar, para ela não ficar feia, você vai envolver ela no plástico filme bem vedadinho e você vai guardar no seu freezer higienizado e limpinho, longe de umidade. Perfeito? O seu freezer tem que ser só para suas produções. Entenderam? Vou falar, Gabi, vou falar sobre o processo de descongelamento. Então você vai poder deixar a sua massa lá por até 3 meses. Só que não precisa, gente. Faça uma quantidade pequena para que vocês vão sentindo. Então faz para a próxima semana. Na outra segunda-feira você faz de novo. Quando você congela alguma coisa, você para, as moléculas ficam quietinhas ali. Então se você fizer o descongelamento correto, você vai garantir que a estrutura do seu bolo fique exatamente igual quando você fez. Qual que é o descongelamento correto? É quando você vai pegar a sua massa e você vai levar para a sua geladeira. Você não vai pôr ela em temperatura ambiente. Então você fez o seu bolo, vamos supor, seu bolo tá lá congelado. Você vai usar sempre o mais antigo do seu freezer, perfeito? Aí quando for na quinta-feira, você vai pegar a sua massa que estava com... Quinta-feira é dia de montagem, na quarta-feira à noite você vai pegar o seu planejamento e você vai ver ali, poxa, eu tenho 2 bolos com massa de chocolate para amanhã. Você vai no seu freezer e você vai baixar para a geladeira as massas do seu bolo do dia seguinte. Por quê? Porque quando você faz o descongelamento gradual, você garante a mesma estrutura de quando você congelou. Essa massa ela vai continuar a durabilidade dela. Exemplo, congelou sua massa em temperatura ambiente, ela ia durar 7 dias, ok? Você congelou, no dia que você fez, você passou para sua geladeira, a partir do momento que ela descongelar, ela vai durar os 7 dias. Perfeito? Se você forçar o descongelamento dessa massa, a durabilidade dela cai pela metade. Anotaram? E aí, quando a durabilidade dela cai pela metade, o seu cliente pode provar. Se ele demorar para consumir, é lógico que se ele for demorar 4 ou 5 dias, ele vai perceber que a massa vai perder umidade, vai ressecar mais rápido. Entenderam? Por que que tem... Às vezes você come uma coisa e você fala, ai, não foi feita, não tá fresca, tá com gosto de congelado, porque o descongelamento foi feito da forma errada. E a ganache é a mesma coisa. A ganache pode congelar, sempre que vocês quiserem. Vocês já congelaram ganache? Comente aqui. Vocês já congelaram a ganache? A ganache ela é perfeita para se congelar. Ótimo. Então, você, a não ser cremosos de chocolate, vocês não vão poder congelar, porque vai amido de milho. Mas a ganache, vocês podem fazer o congelamento dela sem medo algum. Ganache veludo também. Então, você tem que deixar, Aimee, embaladinha em plástico filme, certo? Gente, a minha fica sequinha, sequinha. Embaladinha em plástico filme. Se você conseguir pôr dentro do seu freezer, dentro de uma Tupperware perfeita, não tira o plástico filme durante o descongelamento. Entenderam, gente? Deixa o plástico filme. Por quê? Porque ele vai transpirar sobre o plástico. Entenderam? Quando vocês tiram alguma coisa do freezer, né? Pode ser uma massa. Deixa eu pegar aqui, ó. Você vai levar a sua massa datada pro freezer, perfeito? Você vai pôr ela lá no freezer, você vai tirar, você não vai tirar o plástico filme, você vai deixar da forma como você tirou. Por quê?
O choque térmico vai fazer com que libere gotículas de água aqui. Isso o bolo acontece também, né? Quem já fez o bolo, tirou, tava muito quente do lado de fora, ele começou a suar, a transpirar. Isso é normal. Tudo que você tirar da geladeira vai transpirar. Pode ser aí um potinho de geleia, um potinho de, sei lá, de requeijão, o saco do pão, tudo vai transpirar, porque é normal, certo? Se você não tirar o plástico, ele vai transpirar aqui em cima. Por isso que o plástico, ele precisa estar bem fechadinho. Tem que tirar todo o ar daqui de dentro, ok? Não pode ter ar aqui dentro, porque ele transpira aqui no plástico. Ele não vai transpirar no seu bolo e o seu bolo vai permanecer sequinho. Tá bom, Aimee? Faça o teste e depois você me conta. Me conte, porque sua massa vai permanecer sequinha, só que você precisa manter ela no plástico. Aí ela vai transpirar aqui e não vai umedecer a sua massa. Entenderam? E a ganache, como é que eu faço? Para congelar a ganache, sobrou ganache de um bolo, você quer levar para o seu congelador para você não perder e tá usando de repente no próximo bolo. Se vocês não aprenderem a trabalhar com um congelamento ou outro, o que pode vir a acontecer, meus anjos, é que vocês vão começar a ter muita perda. Vocês vão começar a perder muita coisa. Vou falar sobre isso, Regina Rainha. Adorei o seu nome aqui. Então, gente, vocês vão começar a ter perda. Vou dar um exemplo. Fez a sua ganache blend para cobrir o bolo. Sobrou ganache blend, o que você vai fazer? Às vezes acontece de sobrar um pouquinho. Poxa, se você conseguir guardar, você vai poder usar essa ganache blend para fazer uma cinta de contenção em um bolo. Vocês começam a não ter perda. E quando você não tem perda, você reduz o seu custo de produção. Não adianta a gente economizar na matéria-prima, aí chega na hora da produção, perde recheio. Olha lá, a Biscake falou que fica perfeito o pão de ló. A genoise também, a manteigada também, toda a massa fica perfeitinha. Pão também, mas precisa fazer o descongelamento correto. Aí toda a produção você vai perder. E aí, gente, como é que fica? Vai somando um pouquinho de ganache por semana, um pouquinho de brigadeiro por semana. No final das contas, vocês perderam todo o lucro. Ah, Nália, eu faço só o que eu vou usar. Mas eu duvido que às vezes você calculou e sobrou um pouquinho. Que você falou, nossa, eu calculei, mas eu acho que é muito recheio. Às vezes acontece. Sobra um pouquinho de cobertura, você tira um pouquinho de cobertura a mais do seu bolo. E aí, o que você faz? Então, se você se planejar, se você começar a estudar sobre o congelamento e congelar algumas coisas, vocês vão conseguir trabalhar com uma melhor qualidade. Por quê? Porque se já tá tudo organizado, se as coisas que mais demoram para ficar prontas, a sua massa, já tiver certinho esquematizada, você pode fechar bolo na quarta-feira para o sábado, você pode fechar bolo na quinta-feira para o domingo, sem atrapalhar a sua produção. Porque a pior coisa do mundo, gente, é acender forno no meio da produção. Esquenta o ambiente, aí você precisa decorar um bolo, e aí a sua ganache tá escorrendo, porque o forno tá do lado do forno, tá quente ali, o seu chantilly, o seu Butter Queen não fica do jeito que você queria. Esquenta a sua cozinha, a sua qualidade de trabalho baixa, porque você está com calor, desesperada, porque aquele forno ligado na sua cara. E às vezes acontece de quarta-feira à tarde o cliente querer um bolo para sexta, para sábado. Poxa, você vai perder? Você vai realmente abrir mão? Poxa, tem 2 dias para produzir o bolo. Mas para você entregar, você precisa fazer a massa agora. Aí você para tudo que você está fazendo para ir assar a massa. Se organizem, se planejem, ok? Lembrem-se, uma outra regra muito importante. Olha lá, a mamãe confeiteira. Eu sei, porque eu já passei por isso. Quantas vezes? Vocês sabem como funcionava pra mim? Deixa eu contar pra vocês. Eu vou falar sobre o congelamento das ganaches, tá bom?
o Diogo, ele trabalhava numa loja de pneus. Hoje o Diogo trabalha comigo, tá bom? Ele trabalhava numa loja de pneus. Aí ele ficava com um tablet, porque eu era sozinha, gente. Eu tirei o ateliê da minha casa, achando que ia melhorar minha qualidade de trabalho. E eu tava trabalhando 10 vezes mais. Porque na minha casa, pelo menos a minha casa era pequenininha, eu limpava. Não, beleza, tô tranquila, eu vou limpando, eu faço isso e aquilo. E quando eu tirei o ateliê da minha casa, eu achava que ia ser 1000 flores, e aí que eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu tinha que limpar a parte de cima do ateliê, eu precisava fechar, eu não tinha ajudante na época, só tinha frila. O que era o frila? Eu chamava pra vir me ajudar quando tava muito corrido, né? E aí que o Diogo ficava com o tablet lá na loja de pneus e ele fechava os bolos pra mim. Então ele só ia mandando pro meu WhatsApp: Anália, eu fechei um bolo pra depois da manhã, fechei um bolo pro dia 10, fechei um bolo pro dia 12, fechei uma festa pro dia 15. Ele ia fechando e ele ia me mandando e atendendo os clientes, porque na loja às vezes estava super tranquilo. Olha lá, eu já passei por isso também. Do domingo, gente, de tirar encomenda no domingo. E aí, o que acontecia? E aí que o Diogo falava: Anália, tem encomenda pra quinta-feira. E era na terça-feira e eu estava decorando um bolo. E eu falava: misericórdia, Diogo do céu, tem que correr atrás disso, não vai dar tempo. E eu me virava nos 30. Até que chegou uma hora que a gente sentou os dois e o Diogo falou: Anália, se você não começar a trabalhar com congelados, você vai surtar. Se você não começar a congelar pelo menos as massas do ateliê, você vai ficar doente. Porque você precisa produzir, você não pode perder encomenda. Então vamos começar a trabalhar com congelados. E eu comecei a colocar os congelados na minha produção, gente, e acelerou muito o processo. Tanto que dentro da Divina Ganache eu falo sobre o congelamento, porque eu acho importante dar essa opção para vocês. Aderir ou não vai da escolha de vocês, de cada um, certo? Pode congelar o bolo inteiro, porém esse bolo não pode ter frutas frescas, nenhum recheio de amido, ok? E como é que você congela um bolo? Da mesma forma que você vai congelar a sua massa, você vai passar um plástico filme nele. Não congela ele decorado, não. Congela ele sem decoração, entendeu? E aí o que é que você vai fazer? Você vai baixar ele para a geladeira um dia antes do seu cliente vir retirar. Então, gente, no dia é arriscado também pegar. Ah, o cliente quer para tarde, o cliente quer o bolo, ele pediu à noite, ele quer o bolo pro dia seguinte. Vai na sua cozinha, baixa para a geladeira e faz o descongelamento gradual para que vocês mantenham a qualidade da sua produção. E vocês não entreguem o bolo congelado, como foi o caso da Renata, que ela comprou o bolo e veio congelado. Olha lá, a Zita já congela recheado. Se vocês fizerem da forma certa, o que acontece é que tem muitas pessoas que fazem errado e aí o processo correto fica queimado. Aí a gente tem medo de fazer. Mas não é porque dá errado, é porque a pessoa que fez da forma errada, fez nas coxas, fez de qualquer jeito. Entenderam? Gente, essas empresas, Amor aos Pedaços, Sodier. Vocês já compraram o bolo da Sodier? Quem já comprou o bolo da Sodier, comenta aqui. Da Amor aos Pedaços, quem já comprou o bolo da Sodier e da Amor aos Pedaços, comente aqui. 3 meses, Rosângela. Mas eu sempre fiz para 15 dias. Eu fazia para 15 dias, depois eu fazia de novo. Eu ia repondo toda segunda-feira, então eu nunca ficava sem bolo. Quem aqui... A Tati também congela. Já comprou? Gente, Sodier, Amor aos Pedaços, é só congelado. O que eles fazem? Vem o recheio congelado. Eu já trabalhei dentro da Amor aos Pedaços, então vem tudo congelado de uma central. Eles têm uma fábrica central e essa fábrica, tudo é produzido ali, perfeito? E aí eles distribuem entre os afiliados, certo? Entre as filiais. E aí que eles distribuem entre as filiais e na confeitaria, a confeiteira ali, ela só vai rechear e finalizar.
É tudo congelado, gente. Eu já trabalhei na Amor aos Pedaços. Os bolos não vinham congelado, eles vinham a vácuo, que eu achava 10 vezes pior. Porque, sinceramente, já chegou... Não posso falar isso aqui, né? Deixa pra lá, deixa pra outra hora. Eu não vou comentar isso aqui, porque eu falei o nome. Outra live eu não falo o nome, tá bom? E aí eu conto pra vocês do que eu já vi por aí, tá? Então, lá eles trabalhavam a vácuo, perfeito? Tudo congelado, gente. As ganaches, os recheios, o que não vinha congelado, brigadeiro cremoso, vinha dentro de uma bag a vácuo. As ganaches vinham congeladas, perfeito? O que mais que vinha congelado? O coco para decoração congelado, a única coisa que eles compravam era o morango fresco pra gente fazer a montagem ali na hora. Então eles fazem tudo numa central e eles distribuem para que seja tudo igual. Não tem muitas vezes como fazer a receita no local. Então eles recebem tudo em potinho porcionado. E foi isso que eu usei para acelerar minha produção aqui no ateliê. Eu usei esse processo de congelar algumas coisas para que na hora eu conseguisse montar o bolo mais rápido. Porque qual que é a proposta, por exemplo, da Amor aos Pedaços? Leve o seu bolo em 15 minutos. Então ela pede o bolo lá embaixo, lá em cima a gente monta o bolo, decora, é uma decoração simples, não são bolos altos, são bolos baixinhos e eles já levam o bolo embora. Então essa era a proposta deles. Como é que eles vão esperar o bolo ficar pronto? E nessas filiais você precisa ter pronta entrega. O cliente, como é que você vai falar pro cliente? Ah, esse bolo aqui não tem, o bem casado não tem. Ah, mas o amor de morango também não tem. Ah, o cocadinha também não tem. Ah, o África não tem. Tem que ter tudo. Porque senão o cliente não volta. Ok? Com relação às ganaches, depende da ganache, tá bom, gente? Tem ganaches que elas têm uma durabilidade menor, certo? Depende da forma como ela foi feita. As ganaches de frutas têm uma durabilidade menor. As ganaches, quando tem bebida alcoólica, elas têm uma durabilidade maior. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Façam sempre o teste de prateleira. Quando vocês verem uma confeiteira aqui na internet virar pra você e falar: Dani, deixa eu te falar uma coisa, Dani. O brigadeiro, ele dura 3 dias, ok? O brigadeiro vai durar 3 dias em temperatura ambiente. Aí você faz o seu brigadeiro, no 3º dia ele já tá ressecado, porque você não levou em consideração que o lugar que você mora é mais seco que onde a confeiteira fez. Então, por trás de tudo isso aqui que vocês veem, tem temperatura do ar, tem temperatura do ambiente, tem umidade do ar, tem a conservação, tem incidência de luz. Então, tudo isso afeta. Quando vocês forem fazer uma receita nova, façam um teste de prateleira. Perfeito? Pega o docinho, põe na mesa, deixa num cantinho fechadinho, embaladinho na sua cozinha. No dia seguinte vai lá, prova um pouquinho. No outro dia prova mais um pouquinho. Faça um bolo, gente, deixe na sua geladeira. Vá ver como ele se comporta. Estudem o produto de vocês, não só façam, entreguem para o cliente e falem uma validade porque alguém disse para vocês e vocês levaram aquilo como verdade do mundo. Façam um teste de prateleira. Pega o produto, prova, vai anotando, fala, ó, no 2º dia o bombom ainda tinha umidade. No 3º dia, Páscoa, faça um teste de prateleira dos produtos de Páscoa de vocês. Faz um ovo. Tira a foto do ovo bonitão para vocês postarem na internet e vender muito. E aí, o que vocês vão fazer com aquele ovo? Vocês vão comer? Vão comer, mas vão comer aos pouquinhos, porque vocês vão fazer o teste de prateleira. Vocês vão deixar o ovo no cantinho. Aí, no dia seguinte, vocês vão provar. Ah, no dia seguinte estava igual. No outro dia, vocês vão provar mais um pedacinho. Nossa, no outro dia também show de bola. No 3º dia, ele já ficou meio açucarado. Anota lá. No 4º dia, ele já tá com gosto meio esquisito. Anota lá. No 5º dia, não dá mais pra comer, vou ter que jogar fora. Entenderam? É assim que você vê a validade. Qual que vai ser a validade do seu produto? De 2 a 3 dias nesse caso. Entenderam? Vai ser de 2 a 3 dias. Não vai ser 5, não vai ser 6, porque vocês precisam dar uma margem pro seu cliente. Essa validade que vocês veem nas embalagens de qualquer produto, sei lá, chocolate, você vê lá 3 meses.
eles precisam de um tempo de segurança. Então a validade verdadeira não é 3 meses, a validade real normalmente, sei lá, é 4 meses, vamos supor, tá? A validade de um produto, ela sempre tem uma faixa de segurança. Entenderam, gente? Você precisa sempre dar uma margem de segurança para quem está comprando. Então, se você compra um produto que está para vencer no mercado, ele ainda vai estar bom um tempinho depois, porque não é a validade real dele, é só uma margem de segurança. Porque se eles falam no dia exato, pode acontecer de você levar para casa o produto e aí você fala um dia antes de vencer já está estragado, entenderam? Olha lá, a Rê falou, Rê, tenta, faz. Você sabe por quê? Porque se você congelar a sua massa, gente, a massa é 1/3 do trabalho. Se você congelar ela, ou o bolinho já recheadinho, e daí depois você baixa para a geladeira e só decora, você tem aí uma redução do seu tempo em cima. Então você usa um tempo ocioso do seu trabalho, que seria segunda e terça-feira, para fazer algo produtivo, para que você tenha mais qualidade na hora de decorar, na hora de rechear, na hora de atender o seu cliente. Você vai poder bater um papo com ela, querer saber como a sua cliente tá. Às vezes a cliente quer desabafar, você vai ter um tempo, certo? Porque se vocês não fizerem isso, gente, vocês vão ficar maluca. Deixa eu ver que tem umas perguntinhas aqui. Aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, a Renata perguntou quais tamanhos seria melhor congelar para esses pedidos de última hora. Rê, é importante que você congele o diâmetro normalmente que mais sai, certo? Eu vou dar exemplo aí. Sai muito bolo de 15, congela um bolinho de 15, deixa ali pronto, vê qual sabor sai mais. Elege aquele sabor que sai mais e elege um sabor que seja mais de gosto comum. Entendeu? Não vai congelar, por exemplo, um sabor pistache, que é mais difícil as pessoas gostarem. Congele um sabor de senso comum. Um chocolate, perfeito? Ou alguma coisa branca, uma massa de baunilha, normalmente sai super bem. E pensa também na estação do ano que você tá. Se tiver verão, congela uma coisinha mais fresquinha, uma massa de baunilha, algo assim. Perfeito? Para o seu cliente de última hora, gente. Estamos pensando em clientes de última hora. Ótimo. Se for inverno, congele tenha pronto algo de chocolate, ok? E aí, gente, vocês vão sentindo o que mais sai. Normalmente, festa de última hora são festas pequenas. A pessoa quer cantar um parabéns e pensou em pedir um bolo de última hora. É difícil uma festa grande, né? Pedir um bolo de última hora. Perfeito? A Rê perguntou se tem alguma massa que não pode ir congelada. Rê, se tiver uma quantidade muito grande de amido nessa massa, não é interessante, tá bom? Você congelar ela. Perfeito? A durabilidade dela pode reduzir um pouquinho, ela pode vir a ressecar. Mas é difícil ter uma massa com muita quantidade de amido, né? Eu fazia uma pro bolo de churros, que era uma massa de canela. Ela tinha muito pouquinho amido, eu não tive problema de congelar ela, não. Ana perguntou, dá pra embalar a vácuo? Dá, porque Amor aos Pedaços embalava a vácuo. Eu comprei eu tinha medo de amassar o meu bolo. Tanto que eu achava que o bolo ficava meio amassadinho, sabe? Então eu prefiro embalar com plástico filme, fica vedadinha, fica secadinha, fica fechadinha. Não se esqueçam de pôr o diâmetro do seu bolo, certo? A validade do seu produto, quando ele vai vencer não, a fabricação. Perfeito? Não precisa pôr a validade. Quiser pôr, pode pôr também, mas vocês vão saber que são 3 meses. Então, vocês vão colocar sempre a data de fabricação, a data do congelamento. Tentem congelar no mesmo dia que vocês produziram, no máximo do dia seguinte. Não vai deixar o bolo 5 dias na bancada para congelar depois, tá? A não ser que seja para teste. Ficou ali, você fala, depois eu vou fazer um bolinho para tirar umas fotos mesmo, então eu vou congelar. E tudo bem. Mas se não, gente, põe o diâmetro para vocês não ter que ficar medindo com a régua, tá? Cuidado para não apertar muito, para não deixar seu bolo torto, perfeito? E a data de fabricação do seu bolo. E coloca também, se vocês tiverem massa amanteigada e massa leve, especifica qual massa é aquela, certo? A
Acho que essa perguntinha aqui, acho que era de ontem. Eu acho que eu respondi tudo. Vocês têm mais dúvida, meus amores? Tá tudo certo? Pessoal, recadinho pra vocês, perfeito? Hoje a gente liberou a penúltima aula da Jornada dos Bolos Divinos. Assista, fizemos a decoração do bolo. Eu cobri o bolo com ganache para que vocês entendam e vejam como é cobrir um bolo com ganache, que é muito simples, que o bolo fica uniforme, o bolo fica liso, porém tem a ganache certa. Essa ganache aqui tá no ponto de cobrir, tá bom? Ó, ela tá num ponto bacana para cobrir. Ela não tem o brilho, é lógico, da ganache veludo, porque ela é uma ganache com uma concentração, ela não tem manteiga, a gente nem pôs manteiga, né? Esse brilho que a gente conseguiu foi basicamente no processo de emulsificar ela. Perfeito? Massa leve é massa à base de óleo? Não, massa leve é feita através do processo espumoso, tá? Que é quando a gente bate os ovos com o açúcar. Então, gente, assistam a aula da Divina Ganache de hoje. Tem muita informação importante lá dentro. E segunda-feira, quem quiser saber mais sobre a Jornada dos Bolos Divinos, manda um WhatsApp pra gente ou um direct que a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Dani, se você estiver no computador, abre a página do curso. Do ladinho da aula 2 tem um link, você clica ali, as receitas estão lá. É que não aparece no celular. Tá bom, gente? Não dá, Lamune. Ganache branca não dá pra fazer na mesma proporção da de ontem. São receitas diferentes, porque a quantidade de cacau, de sólidos de cacau em cada ganache é totalmente diferente. Tá bom, meus amores? Se tiverem dúvidas com relação... Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou responder para vocês essa pergunta porque eu achei ela interessante. Só finalizando aqui para vocês. Gente, vocês gostaram da aula? Comenta aqui se vocês gostaram. Eu falei jornada, né? Eu falo errado, às vezes eu troco as bolas da Jornada dos Bolos Divinos com a Divina Ganache, certo? Então, gente, segunda-feira abrem as inscrições, mas presta atenção numa coisa. Deixa para comprar na segunda mesmo, não deixa para comprar para quarta-feira, porque o preço da Divina Ganache ele sobe, aí fica o valor cheio, certo? Bônus, adiantando para vocês, vai entrar como bônus da Divina Ganache um curso de panetones que a gente resolveu deixar, tá? Por mais que vocês não vão fazer panetones, pode até fazer colomba e já pode começar os testes para o final do ano, né? Porque até adequar a receita, tudo certinho, aprender sobre o levain demora um pouquinho. Então, o curso de panetones, o curso de bem casados, a planilha de padronização de bolos, o grupo do Facebook, tudo isso de forma gratuita na segunda-feira, segunda e terça-feira, perfeito? Então aproveitem para entrar nos primeiros dias, depois o preço da Divina Ganache ele sobe, tá bom? Então comprem nos primeiros dias para vocês comprarem na promoção. Anália, você conhece a farinha de trigo Supreme? Nunca usei, meu amor. Delícias da Ná, me achará. Não, nunca usei, Ná. Mas assim, gente, presta atenção, para bolo ela não precisa ter uma concentração alta de proteínas. Ela pode ser uma farinha mais fraquinha. Ela pode, porque é até bom, porque você vai garantir mais maciez. Quanto mais proteína, a gente tem uma estrutura mais forte de rede de glúten. A proteína da farinha, ela estimula a produção de glúten. Perfeito? Então, se você pegar uma farinha que tem muita proteína, olha lá, eu tô sem a minha aqui. Olha lá no finalzinho. Muita proteína, o que vai acontecer é que vocês vão fazer bolos mais pesados. Então, pega uma farinha mais fraquinha para fazer seus bolos. Não precisa ter uma quantidade de proteína alta, não. Tá bom? Dá uma olhadinha lá na Supreme. Meus amores, um beijo grande. Se cuidem. Perfeito? Amanhã teremos live novamente, porém eu vou informar vocês certinho sobre a live nos stories. Ativa o sininho para vocês não perderem nada, tá? Um beijo grande e se cuidem.